É fácil de achar, né? Salmos, Provérbios. Provérbios 30 diz o seguinte: palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá. Disse o homem: fatiguei-me, ó Deus, e estou exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem, não tenho inteligência de homem, não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual o seu nome? E qual é o nome de seu filho? Se é que sabes. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Duas coisas te peço, não mas negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Até o versículo 9. Vamos só fazer uma oração? Nosso Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra e pedimos que ela realmente possa falar aos nossos corações, para nosso ensino e para nossa edificação. Vem nos dirigir, prepara os nossos corações, pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. No versículo 1 desse capítulo, nós ficamos sabendo que quem fez este provérbio foi um homem chamado Agur. Já ouviram falar de Agur? Muitos de nós não ouvimos falar, né? É um nome meio desconhecido. Agur, diz aqui, filho de Jaque, de Massá. Agur é um personagem desconhecido, porque somente neste capítulo de Provérbios é que ele aparece. A maioria dos provérbios são de quem? Salomão, do sábio Salomão. É um homem que era muito sábio, né? Conhecido como talvez o homem mais sábio depois do Senhor Jesus Cristo, o homem mais sábio que já passou por essa terra. Mas embora grande maioria dos provérbios são de Salomão, aqui no capítulo 30, nós temos um provérbio que foi escrito por Agur. O que mostra que Agur era um homem sábio, porque para estar do lado dos provérbios de Salomão, tem que ser um homem sábio. Era um homem sábio, porque afinal esse é o livro da sabedoria. Aliás, é um dos livros que mais nós devemos ler, entre todos, mas sem dúvida é o livro de Provérbios, porque os conselhos e as orientações são muito preciosas. E a gente podia se livrar de muitas armadilhas, de muitos desvios por inexperiência, se nós lermos o livro de Provérbios e assimilarmos os seus conceitos e os seus conselhos. Né? Livro da sabedoria. Agur, então, era um homem sábio. Esse provérbio, todo esse capítulo aparece aqui, são palavras de Agur. A palavra Agur, no hebraico, significa colhedor ou mercenário, é o significado do nome dele. Mercenário, nós sabemos que, segundo eu vi lá no dicionário, o mercenário é um soldado que trabalha em troca de dinheiro. Né? Ele sem ligações patrióticas, né? Sem ideais ou sem fidelidade. Ele só trabalha
em troca do dinheiro que ele ganha. Esse é um mercenário. Disse também de mercenário daquele profissional que trabalha apenas visando lucro, né? Sem se importar com regras, sem se importar com ética ou com os princípios que são impostos pela profissão, né? A gente pode dar um exemplo, por exemplo, um médico que, para poder ganhar um dinheiro, ele faz uma cirurgia sem que essa cirurgia seja necessária, né? Esse é um mercenário. Ou então um pastor ou líder religioso que só está interessado no dinheiro, também é um mercenário. Agora, embora o nome Agur significa mercenário, a verdade é que Agur não era um mercenário. Ele não ligou para o significado do seu nome, como é no caso de Jabes. Lembram-se de Jabes? Jabes, lá em 1 Crônicas 4, Jabes tinha um nome carregado de negativismo e de pessimismo, né? O seu nome significava pesar, quer dizer, com dores dei à luz. Com dores. Então, já pensou chamar a pessoa com dores dei à luz, né? Então, é um nome carregado de negatividade. Mas Jabes, ele orou ao Senhor, nós lemos lá em Crônicas, e ele pediu que o Senhor o abençoasse e alargasse as suas fronteiras. E Deus atendeu a sua oração. Interessante que também, o que nós vamos estudar essa manhã, especialmente dos versículos 7 a 9, que é exatamente a oração de Jabes, de Agur, ou os dois pedidos de Agur. Uma das grandes qualidades de Agur era a sua grande humildade, né? Apesar de ser um homem sábio, ele era um homem muito humilde, porque às vezes a sabedoria pode subir a cabeça e a pessoa aí acaba, né? Paulo falou, cuidado, quem está de pé, cuidado não caia. Mas Agur não, Agur era muito humilde. No versículo 2 e 3, olha o que ele diz: porque sou demasiadamente estúpido para ser homem, não tenho inteligência de homem, não aprendi a sabedoria e nem tenho o conhecimento do santo. Ele, que era um sábio, ele reconhecia que a inteligência dele, embora fosse sábio, era muito pequena, né? Ele não tinha aprendido a sabedoria. Alguém disse que quanto mais eu sei, alguém sabe completar? Quanto mais eu sei que não sei. Quanto mais eu sei que não sei. E ele diz também, eu não tenho conhecimento do santo, né? Um dos desafios que nós temos na nossa vida, né, o crente, é exatamente conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Diz Salomão que o conhecimento e o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Provavelmente o Agur era o cabeça de uma escola de sabedoria lá em Israel, né, naquela região, porque alguns dos seus provérbios mostram que ele tinha realmente uma grande sabedoria, mas ele diz que faltava-lhe a verdadeira sabedoria, e essa só pertence ao Santo Deus. Então, primeira coisa que ele faz, ele reconhece a sua pouca sabedoria, né? Em segundo lugar, ele reconhece que a verdadeira sabedoria pertence somente a Deus, né? Conhecer a Deus, segundo disse Salomão, é a base de toda a sabedoria. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Provérbios 15, 33. Outra coisa, Agur também era um homem temente a Deus, e nós percebemos no capítulo que ele escreveu, que ele estava preocupado com o seu comportamento moral. Isso fica claro em sua oração a Deus, que é que nós vamos estudar essa manhã. Agur, ele temia a Deus, ele confiava em Deus e ele respeitava
a palavra de Deus. Ele tinha esses seus 3 princípios. Ele reconhecia que a palavra de Deus é perfeita e não pode ser mudada. Tudo que Deus queria e quer nos revelar está nesse livro, né? Existem algumas outras linhas que colocam algum livro a mais além da Bíblia, mas a vontade toda de Deus está revelada na sua palavra. E Agur reconhecia isso. Veja o que ele diz no versículo 6. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda, e não sejas achado mentiroso. Esse é um dos primeiros versículos de reconhecimento do cânon das Escrituras. Este é o primeiro versículo de um reconhecimento do cânon, quer dizer que toda a revelação de Deus está na sua palavra, né? Não tem nada, lá em Apocalipse fala que aquele que acrescentar ou que tirar alguma coisa dessa palavra vai receber as consequências negativas disso. Então, a palavra de Deus, ela está aqui para ser estudada, para ser entendida e para se tornar uma direção para as nossas vidas. Agora, do versículos 7 a 9, nós temos aqui 2 pedidos de Agur. Nós vamos estudar esses pedidos, que são muito interessantes, são pedidos um pouco diferentes daquilo que uma pessoa normalmente pediria para Deus. Diz no versículo 7, 2 coisas te peço, não as negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Agur faz só esses 2 pedidos. Pode parecer até um pouco estranho que esses sejam os seus 2 maiores alvos de vida, mas vindo de um homem sábio como Agur, merece uma consideração e uma ponderação. Agur desejava muitíssimo que 2 coisas lhe fossem dadas pela graça divina. Então, ele é um homem sábio, porque ele, dentro da sua sabedoria, ele mostra que ele respeitava a Deus, né? e levava muito em conta a palavra de Deus. E ele pede a Deus sabedoria. Ele pede a Deus sabedoria, não, ele pede a Deus, faz 2 pedidos a Deus. Ele é uma atitude sábia, porque quem pede a Deus é sábio. Porque muitas vezes nós queremos alguma coisa e esquecemos de pedir a Deus, né? E Tiago fala que nós devemos pedir a Deus, que nós devemos apresentar a Deus os nossos pedidos. E o que faz aqui Agur, exatamente ele faz o pedido a Deus. A Filipenses disse, não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então, pedir a Deus é um privilégio que tem aquele que teme ao Senhor, e Deus se agrada quando nós recorremos a Ele em nossas necessidades. Ontem nós falamos sobre o Senhor Jesus Cristo como amigo, e o amigo é aquele que ama o seu amigo. E o amor de Senhor Jesus Cristo, além de ser revelado pela sua morte, ele diz o seguinte, né? Tudo que vocês querem, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa, né? E se nós andarmos de acordo com a vontade de Deus, né? Tudo que nós pedimos, nós recebemos, se nós estamos em sintonia com Deus. Pedi e recebereis, diz o Senhor Jesus Cristo, para que a vossa alegria seja completa. Mas é importante que nossos pedidos sejam sábios, isto é, de acordo com a vontade de Deus. Então, Tiago escreveu, nada tendes, porque não pedis.
Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então, ou não pedir, ou pedir apenas para os próprios prazeres, são dois erros que nós podemos cometer. Primeiro, não pedir. Segundo, pedir mal. Deus nos quer dar apenas coisas boas. Os pais sabem que não é tudo que o filho pede que o pai dá, né? Se um filho de 3, 4 anos pedir uma caixa de fósforo para brincar, o pai não vai dar. Ele sabe do perigo. Deus somente nos dá aquilo que realmente for bom para nós. Tudo o que é dádiva, tudo que é dom perfeito, vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, disse Tiago. Então, todas as coisas boas, elas vêm de Deus para nós. Deus não apenas nos dá as coisas materiais muito boas, né? Nossa comida, o ar que respiramos, o sol desta manhã e assim por diante, mas, acima de tudo, Ele nos dá as bênçãos espirituais que foi possível nos dar através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós temos o caso de Salomão, um grande sábio que também fez um pedido. Nós vemos lá no livro dos 1 Reis, que Salomão, certa vez, ele quis agradar ao Senhor e ofereceu 1000 sacrifícios. E Deus se agradou tanto daquela atitude do coração de Salomão, que ele chegou para Salomão e falou assim: ó Salomão, você me pede o que você quiser, que eu te dou. Já pensou? Pode pedir tudo o que você quiser que eu te dou. Tem até uma historinha, né, de Aladim e a lâmpada mágica, né, que a pessoa encontrou e tinha 3 pedidos, né, 3 pedidos. Se a gente fosse fazer uma enquete com as pessoas aí fora, sobre quais as 3 coisas que elas queriam, o que vocês acham que eles iam escolher? Vou fazer uma enquete aqui. Primeira coisa, dinheiro. Todo mundo é dinheiro. Que mais? Saúde, né? E como é que se fala assim? Longevidade também. Porque também não adianta ter dinheiro e viver 2 dias. Tá bom, então, longevidade e saúde. Saúde Tem gente que fala assim, tudo bem. Bom, tendo saúde está tudo bem, né? Mas não é bem assim também. É bom ter saúde e um pouquinho de dinheiro também, que sem dinheiro não dá, né? Mas tudo bem. Que mais que as pessoas almejam? Sucesso, não é verdade? Sucesso. Pessoas estudam, procuram empregos, procuram boas colocações, porque querem ter sucesso na vida, né? Outra coisa que as pessoas procuram muito, o que é? Eles veem nos artistas, nos jogadores de futebol, o que é? Fama, né? Eu acho que entre essas 4 coisas estão a maioria do pedido das pessoas. E quando Deus falou para Salomão, escolhe o que você quer, Salomão pensou e falou: Senhor, eu tenho que governar esse povo, eu preciso de sabedoria para saber como conduzir esse povo. E Deus se agradou do pedido de Salomão, e Deus falou: olha, porque você pediu sabedoria e não as outras coisas como as outras pessoas pediriam, eu vou te dar sabedoria como jamais dei a nenhum outro homem, e além disso, eu vou te dar sucesso, riquezas, né? E Salomão teve todas essas glórias, né? Aquela rainha de Sabá, ela veio numa expectativa grande para ver o reinado de Salomão, e quando ela foi embora, ela falou: olha, eu estava esperando muito, mas superou todas as minhas expectativas, né? Quando Deus abençoa para valer, não é verdade? E pois então, infelizmente Salomão depois, ele acabou se afastando de Deus, seu coração acabou sendo inclinado para coisas que ele não devia, né? E infelizmente o fim dele parece que não foi aquilo que deveria ser. Só vamos ver que Agur estava muito preocupado com o seu fim, porque às vezes a gente começa bem, mas o mais importante é a gente terminar bem também, começar bem e terminar bem. Então, Agur faz 2 pedidos, ele fala: 2 coisas te peço. E antes de fazer os 2 pedidos, ele faz uma observação. Qual é essa observação que ele fez? Mas negue antes que eu morra. Né? Porque eu vou pedir para o senhor, se o senhor me der depois que eu morrer, não adianta mais. Não é verdade? Não adianta mais. Então ele faz essa observação. Não
negue esses meus 2 pedidos, mas me concede antes que eu morra. Agur desejava muitíssimo que essas 2 coisas fossem lhe dadas pela graça divina. Primeiro pedido, ele falou o seguinte: afasta de mim a falsidade e a mentira. Agur sabia que se há uma coisa que afasta os amigos, qual que é? A falsidade, né? A pior coisa é o amigo falso, aquele amigo que você está confiando nele, você gosta dele, mas ele está só fingindo. Falsidade é uma coisa muito perigosa. E Agur, sabendo disso, que a falsidade é uma das coisas que mais afasta os amigos, né? E que não existe nada mais que decepcione um amigo do que a falsidade. E tanto é que o Senhor Jesus Cristo, uma das coisas que ele mais combateu, o que era? A falsidade dos fariseus. Os fariseus. Eles fingiam ser uma coisa, mas na verdade eram outras coisas, né? Hipocrisia, falsidade, fingir ser aquilo que não é. Também teve um dos seus discípulos, né? Judas, que também foi falso com o Senhor Jesus Cristo. E quando ele chegou no Getsemane com aqueles soldados lá do sumo sacerdote, ele veio para beijar o Senhor Jesus Cristo, e Jesus falou assim, lembra das palavras de Jesus? Alguém lembra que ele falou? Amigo, para que vens? Chamou Judas de amigo. Eu acho que aquela foi a última oportunidade que Judas teve de acordar, né? O Senhor Jesus Cristo, que tinha sido sempre leal com ele, mesmo sabendo que Judas viria para traí-lo, Jesus continuou amigo de Judas, disse amigo, né? Porque quando Jesus fala amigo, é amigo, não é que nem a vida a gente fala assim, fala por falar, não, amigo, para que vens? E Judas, ele com um beijo, ele traiu o Senhor Jesus Cristo. Jó era uma pessoa íntegra que odiava a falsidade. Lá no capítulo 31, ele diz o seguinte: se andei com falsidade, então semei eu, e outros comam, e sejam arrancados dos renovos do meu campo. Né? A falsidade é uma coisa que é quase repugnante para nós. Davi também faz um pedido semelhante em Salmo 119, 29, ele fala o seguinte: afasta de mim o caminho da falsidade, e favorece-me com a tua lei. Sempre fugindo da falsidade. Agur sabia quão terrível era a falsidade no meio das pessoas. Segundo lugar, ele fala, afasta de mim a falsidade e a mentira. A mentira. Interessante que a mentira acompanha quase todos os pecados, né? A pessoa comete alguma coisa e para esconder, o que ela faz? Ela conta mentira. A mentira, por isso que a Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira, né? Esse mesmo aconteceu um acidente esses dias lá em São Paulo, uma pessoa lá, ele numa alta velocidade, ele acabou acertando um carro lá com era uma pessoa que trabalhava na aviação, né? Como é que chamava? Um comissário, né? Mas aí depois ele falou que não, ele estava sendo perseguido, por isso que ele estava correndo, e que ele tentou socorrer, mas as pessoas testemunhas sabiam que ele não tem. Então a pessoa inventa qualquer mentira para poder justificar o ato que ele fez. Então a mentira é um pecado muito grave, e parece que ela acompanha todos os outros pecados, né? E nós vemos isso na situação política atual, como as pessoas, né, falam tantas mentiras políticas, depois aí tem aquela delação premiada, eles começam a falar a verdade porque aí tem interesse próprio, né? A mentira acompanha o ser humano. E Agur falou, afasta de mim a mentira. Foi com uma mentira que Satanás enganou a Eva. O Senhor disse que a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. Jesus disse também, eu sou a verdade. Ele é a verdade. Mentira e falsidade são pecados comuns na nossa sociedade, e a mesma coisa acontecia lá com o povo de Israel. E Agur sabia quão terrível era a falsidade no meio das pessoas e também a mentira. Ele faz esse pedido a Deus, afasta de mim a falsidade e a mentira. Agora uma pergunta, queria que os irmãos respondessem.
não ser falso nem mentiroso depende de mim ou depende de Deus? Depende de nós? Mas por que ele fez esse pedido para Deus? Se dependia dele. Lembra que falou Paulo? Tudo posso naquele que me fortalece. Depende de nós, mas também depende de Deus. Porque nós não temos força para atingir a verdade na sua totalidade, a lealdade. Muitas vezes nós falhamos, por quê? Porque a nossa natureza é para baixo, né? Nossa natureza é pecaminosa. E nós achamos que a falsidade é uma coisa absurda, de repente nós agimos meio com falsidade. A gente, puxa vida, né? Então, Agur, sabendo disso, ele sabia que a sua lealdade dependia dele próprio, mas também dependia de Deus. Falou, Senhor, ajude-me para que eu consiga atingir esse objetivo, né? Ele não foi sozinho, ele pediu que Deus desse a ele forças para que ele não fosse nem falso e nem mentiroso. Agora, no segundo pedido, no versículo 9, ele faz um pedido também interessante. Primeiro, no versículo 8, ele fala o seguinte, na segunda parte, primeiro ele fala, afasta de mim a falsidade, a mentira, aí ele diz, não me des nem a pobreza, nem a riqueza, dá-me o pão que for necessário. A gente pode falar, puxa, Gordo, não pedir a pobreza, tudo bem, mas não pedir a riqueza, Gordo, poxa vida, né? Coisa boa, Gordo, né? Como é que você manda afastar de você? Né? Mas Agur explica no versículo 9, né? Embora a riqueza, o dinheiro, talvez fosse o primeiro pedido de todas as pessoas, mas Agur fala, não, eu não quero riqueza, assim como também não quero a pobreza. Ele explica por quê. A primeira alternativa, ter excesso de dinheiro. Agur queria ter o dinheiro suficiente para continuar a sua vida, mas não queria cair nas armadilhas que as riquezas trazem. Nós podemos dizer, como aconteceu com Salomão, não é verdade? O homem muito rico pode acabar negando a sua necessidade de Deus. E pode acabar, depois, em consequência disso, se afastando do Senhor. Lá em Deuteronômio capítulo 8, diz o seguinte, guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, para não suceder que depois que teus bens se multiplicarem, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor Deus. Né? O próprio Deus já avisou desse perigo. Então, as pessoas que têm mais dinheiro têm mais um desafio, saber manter a humildade, né? E usar aquilo que Deus dá para o benefício da obra do Senhor. Né? Esse é um grande privilégio. A segunda alternativa, ele fala, eu não quero a riqueza, mas também não quero a pobreza. Quer dizer, em contraste, um homem realmente pobre, pobre é a pessoa que não tem nem para comer, né? Ele pode terminar a vida como ladrão. Um ladrão acaba desonrando a Deus, porque Deus quer que o homem trabalhe para cumprir as suas necessidades. Mas tem um versículo, acho que é em Tiago, que diz, né? O homem que não trabalha, também não coma. Também não coma. Então, o trabalho é uma coisa que Deus estabeleceu e Deus quer que o homem trabalhe para conseguir suprir suas necessidades, né? Agur sabia que roubar é um pecado que afasta o homem da santidade e é contra a lei de Deus. Na Bíblia, nós encontramos homens pobres que foram tementes a Deus, né? Quem, por exemplo? Alguém lembra? João Batista, né? João Batista, né? Comia a dieta dele, né? Era mel e gafanhoto. Essa é pior que a sua, né? Mel e gafanhoto. A viúva pobre, pessoas que pobres, mas temiam a Deus. E também houve muitos homens ricos que foram tementes a Deus, né? Abraão, Jacó, Davi e assim por diante, né? O segredo de Agur, vamos descobrir o segredo dele.
Qual que era o segredo de Agur? Eu vou fazer uma pergunta agora. Respondam para mim. Em quem Agur não confiava? Não confiava nele mesmo. A grande sabedoria de Agur estava no fato de que ele não confiava em si mesmo. E ele pedia a ajuda de Deus para que não se afastasse dele. E a humildade já é revelada logo nos versículos 2 e 3, que ele fala que ele era um homem sem sabedoria, ou então que a sua sabedoria não representava nada diante da sabedoria de Deus, e ele dizia que a sua própria sabedoria, embora fosse grande, não ia lhe garantir o sucesso espiritual. Ele precisava da sabedoria de Deus. Para terminar, vamos lembrar do caso de Pedro. Pedro era um homem que, quando Jesus disse que, quando ele disse a Jesus, olha, eu vou estar do seu lado, seja em qualquer circunstância, né? Seja, o senhor pode todo mundo ficar contra o senhor, mas eu não vou deixar o senhor, não, eu vou estar do seu lado. Né? O que fez Pedro? Confiou em si. O senhor pode contar comigo aqui, ó. Pode contar comigo. O senhor não vai ficar sozinho, não. Aí Jesus falou, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Né? E essa descrição mais exata é para citar em Marcos, fala direitinho. Né? E realmente aconteceu. E na 3ª vez que o galo cantou, aí Pedro percebeu a grandiosidade da sua fraqueza. E Agur sabia disso. A sabedoria de Agur estava no fato de saber que ele não podia confiar em si. E por isso ele confiava em Deus. Então ele fez esses pedidos a Deus. Eu acho que Agur nos deixa uma lição muito preciosa. A importância da humildade na nossa condução. Porque às vezes, conforme nós vamos desenvolvendo a nossa vida espiritual, ou então vamos desenvolvendo algum dom que nós temos, nós começamos a ficar meio pomposo, né? Meio orgulhoso. Puxa vida, eu estou progredindo, hein? O irmão lá me elogiou, tal e coisa. E a gente está começando a achar que já não precisa muito de Deus, não. A gente já tem capacidade suficiente para tocar para frente. E aí está o perigo que Paulo avisou, né? Cuidado para não cair, cuidado para não cair. E a sabedoria de Agur está exatamente nesse fato de que ele confiava somente em Deus. E o medo de Agur é que ele viesse a negar ou profanar o nome de Deus. E esse medo fazia com que ele buscasse a Deus. Aí é o temor do Senhor. Não é medo de Deus, porque Deus nos ama, né? Não é medo do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é nosso amigo, a gente não vai ter medo do amigo. Mas o medo de desonrar o nome de Deus, que é muito grave, Pode marcar definitivamente a nossa vida cristã. Então, acho que essa lição é importante para nós. Vamos seguir esse conselho de Agur. Humildade, sempre humildade. Mesmo quando nós estivermos crescendo em nossa vida espiritual, em qualquer área, lembrar que aí o perigo é maior. Nós devemos estar, a exemplo de Agur, sempre com humildade, pedindo a ajuda de Deus, mesmo naquilo que depende de nós. Vamos lembrar, sozinho nós não vamos conseguir. Dependemos da ajuda de nosso Deus. Que Deus possa nos abençoar. Amém.